Olá, olá a todos, bem-vindos ao Oratório Virtual. Estamos começando mais uma conversa de domingo. Daqui a pouco eu vou incluir o nosso amigo João Filho na conversa. Como eu já disse, boa tarde. Se você estiver vendo esse vídeo em horário alternativo, espero que ele te encontre num bom dia. E como eu disse, estamos começando mais uma conversa de domingo aqui no Oratório Virtual. Deixa eu ver, a Janice. Bem-vindos a vocês que estão entrando. Aqui o João Filho já está aqui. Como vamos incluí-lo? João, acho que você não pediu para incluir aqui você na conversa. Vamos lá, vamos lá. Parece que agora vai. Pronto. Boa Você noite. me ouve bem? Ouço muito bem. Estou vendo aí você com a voz de locutor. Se você Viu aí? estiver. Ganhei um cafezão, obrigado. Eu passei até perfume hoje. Salve Maria Junice, bem-vinda, boa noite. Salve Maria Janice. Aida Leal, realmente. Esse Eu fundo escondi aí. meus gibis. Não, mas você está na Lapa, não? Estou na Lapa, Estou aqui, essa aqui é a minha biblioteca, a minha modesta biblioteca. E eu tenho uma parte dela lá em Conquista também, que eu estou levando aos poucos para lá. Estou sabendo. Que eu escondi o almanaque do Cascão, tá tudo escondido aqui, o almanaque do Cascão, essas coisas. Aqui é só para impressionar, viu, gente? Colocou só os livros mais chamativos, né? Só para impressionar o pessoal, assim, mas o almanaque da Turma da Mônica, do Patinhas, o tio Patinhas. Então, mais uma vez, bem-vindo a todos, né? Estamos começando aqui mais uma conversa de domingo, e neste mês de maio nós teremos um tema recorrente para todo mês, que é a abolição da escravatura. E hoje é o primeiro programa de uma série. A nossa equipe está trabalhando com denodo para fazer a pauta desse... Se a pauta ainda não está fechada, está meio fechada, mas está ficando muito bacana, vai ser um mês muito bacana aqui nas conversas de domingo do Oratório Virtual, todo dedicado à abolição da escravatura, que é talvez uma das datas mais marcantes da história do país. Assim, né? Foi uma das poucas ocasiões em que todo o país esteve unido em um único ideal, que foi a abolição da escravatura. Não é? E hoje falaremos, não será a abolição da escravatura no Brasil, mas é um tema muito, muito próximo e que é muito pertinente. Falaremos de uma ex-escrava sudanesa italiana que se tornou santa e uma das santas mais queridas da Europa e da África. Estamos falando de Santa Baquita, o nome de batismo, aliás, nome que foi do batismo católico foi Josefina Baquita. Baquita no dialeto do Sudão, não sei qual é o idioma, quer dizer bem-aventurada. E esse bem-aventurada foi dado ironicamente pelos senhores de escravo que a sequestraram aos 9 anos de idade. Mas falaremos bastante da biografia dela, do legado dela e do significado, né, da santificação
né, da Santa Baquita. Uma história muito bonita, muito atribulada, extremamente atribulada, mas isso não a impediu de ter uma biografia muito bonita, de amor ao próximo, amor a Jesus. E, enfim, espero que seja inspirador para vocês, como foi para mim. Aí, e talvez, acho que para João também foi. Essa é uma biografia muito bacana. A gente reza o Ângelus agora ou daqui a pouco? Daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Deixa às 18, esperar o pessoal entrar. A vida de Santa Baquita é realmente impressionante mesmo. Você está me ouvindo bem, né? Sim. E é um momento ótimo, né? É uma oportunidade maravilhosa para a gente falar do perdão, né? Exatamente, do perdão, da esperança nas atribulações, né? E também estamos numa quadra um pouco superficial, né, das discussões, né? Então é preciso recolocar assim a profundidade do ser humano, né, na discussão, né? Tem muita coisa muito além do que a gente enxerga. Tem mesmo. E a biografia dela ilustra isso. Bastante. Elitânia, que ela coloca Eliteraz 21. A Elitânia é a querida Elitânia, é daqui da Bahia, toda vez eu falo isso, né, Elitânia? Perdoe minha repetição. Eu sou um sujeito muito repetitivo. A idade é assim mesmo, viu, gente? Vai envelhecendo, a gente repete as piadas, repete as histórias. E eu também sou muito do cotidiano, pessoal. Aquele negócio, se sair algum, eu sou igual. Devo ter um traço de autismo, não tenho, na verdade, mas devo ter porque é o seguinte: quando sai alguma coisa da sequência do cotidiano, do dia a dia, eu já fico irritado. É assim mesmo. É a velhice, né? Já pode pegar sua carteirinha para entrar de graça no ônibus. Mas a gente vai fazendo os clichês pessoais, né? Assim, a gente vai, então, repetir histórias, ficar ranzinza com a rotina quebrada. Por aí. Vai até o final. É assim, e né? aí, se a expectativa de vida está em 80 anos, então temos mais uns 30 pela frente, assim, de mau humor e ranzinice. É isso aí. Boa noite, Elitânia. Bem-vindo a todos que estão entrando. Para vocês que estão entrando agora, estamos começando a nossa conversa de domingo, desse 1º de maio, a primeira de uma série de conversas temáticas para esse mês. É sobre a abolição da escravatura. E hoje falaremos sobre a Santa Baquita. É nascida no Sudão, uma nacionalidade sudanesa e italiana, e é uma santa extremamente querida na Europa, e especialmente na Itália, mas em toda a Europa e toda a África. Falaremos da biografia, do legado, né, e do significado para todo mundo, né, da biografia da vida, né, de Santa Baquita. Acho que já deu às 18 horas. Falta um minuto, então vamos fazer o ângelo, né? Vamos fazer o ângelo. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, Amém. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, Portanto, vamos lá. Vamos começar, vamos falar. Para quem estiver, bem-vindos a todos que entraram agora. Estou vendo que o número de visitas está aumentando. Bem-vindo a todos que entraram. Hoje a conversa de domingo inicia um mês temático sobre a abolição da escravatura e a primeira conversa deste mês é sobre a Santa Baquita, Josefina Baquita. Você começa ou eu começo? Pode começar. Vamos falar um pouco da biografia dela, nascimento, morte, né? Pronto. Ela nasceu... bem interessante. Isso. Esse nome, Josefina Baquita, ela só foi dado a ela quando ela já tinha 20 anos, por ocasião do batismo na Igreja Católica, da conversão da Igreja Católica. Embora 20 anos pareça uma idade jovem para se batizar e tudo mais, esses 20 anos da vida dela, pelo menos 11, foram extremamente atribulados. Que ela nasceu ali em 1869, na região de hoje Darfur, é uma região ocidental ali do Sudão, acho que é próximo da fronteira com o Egito. E o Sudão, na segunda metade do século XIX, estava numa quadra bastante atribulada, assim, algo muito semelhante ao que nós vemos hoje, infelizmente. Ele estava o país, o Sudão, estava sob influência do Egito, e o Egito tinha uma influência também muito grande dos ingleses. Então, assim, era digamos, a influência bi-influência, assim, né, entre os egípcios e os ingleses, mas ele estava num processo de tomada pelos árabes muçulmanos. Então, assim, a família da Santa Baquita, por exemplo, era uma família agrícola, não tinha nenhuma ligação política tal, mas, infelizmente, esses países, ou colonizados pelos ingleses, ou tomados pelos muçulmanos, infelizmente a vida tranquila nunca foi uma opção. E aconteceu com a família da Santa Baquita. A irmã mais velha dela foi sequestrada, com acho que 10, 11 anos, e meses depois, a Santa Baquita, com 9 anos, ela é sequestrada por e tinha a figura do caçador de escravos. Não era o nosso capitão do mato que pegava escravos fugidios. Não. Eram pessoas cujo ofício eram buscar potenciais escravos. Sejam escravas mulheres, sejam escravos, né, homens, assim. E a Santa Baquita, ela foi sequestrada aos 9 anos, e depois desse episódio, ela nunca mais ouviu falar da família dela, ela foi absolutamente apartada da família dela. Foi um trauma tão instantâneo, que ela não lembrou o nome na hora. Os algozes, né, perguntaram o nome e tal, ela não sabia o que falar, ela teve um lapso, assim, né, de mudez e provavelmente um trauma, né? E foi daí que, ironicamente, os sequestradores viram ela bonita, né, e tinha uma feição alegre. Aliás, pelo que eu vi dos historiadores, é uma característica do povo sudanês, né, uma certa tranquilidade diante da vida, Então, assim, eles chamaram, ironicamente, de Baquita, que no linguajar deles, assim, quer dizer bem afortunada, que por grande ironia se tornou o nome porque ela ficou conhecida como santa. Esse primeiro período da escravidão dela, os 2 anos, ela realmente, assim, foi... A gente imagina a escravidão do europeu com o negro como um ato de crueldade, e foi, mas a escravidão entre os africanos eram bem mais cruéis. Não tinha mediação católica,
Não tinha mediação católica, porque aqui nós tínhamos ainda a figura dos padres para você mediar, enfim, para tentar alguma coisa. Lá não tinha isso. O Sudão, um parênteses histórico, nos primeiros séculos do cristianismo, chegou a ter missões cristãs no Sudão. Até ali o século VI, por aí, assim. Aí no século VII, ocorre a primeira tomada muçulmana, e eles dizimam o cristianismo no país, mas as pessoas que não se converteram ao Islã, é engraçado, eles não se reconduziram ao catolicismo, porém, isso eu encontrei em vários historiadores, nas pesquisas que eu fiz para a conversa, o povo ele tem uma característica animista, né? O que é o animista? É aquela pessoa que assim, não professa uma religião, mas há algo na consciência dele que dá a certeza de haver algo além do que ele está vendo. Assim, há um mistério por trás da coisa. Ele não dá isso a Deus, né? Não acredita que seja Deus, mas acredita num mistério além das coisas. Assim. Então, ficou essa característica desse período da primeira tomada muçulmana, né, no século VII, de criar essa índole animista em uma parcela grande do povo. Né? E a Santa Baquita, a família da Baquita está exatamente inserida nesse contexto, assim, do animismo. E ela então, esse primeiro, pronto, fecha o parênteses histórico, aí os primeiros anos da escravidão dela na África foram extremamente atribulados. Assim, ela foi vítima de crueldades corporais, psicológicas, né? Assim, de flagelos, por exemplo, chicotear ela com material cortante e jogar sal nas feridas para a cicatriz ficar permanente. E sevícias, enfim, ela realmente, isso com 9, estamos falando de uma menina com entre 9 e 11 anos. E logo após isso, um cônsul italiano em viagem pelo Sudão compra a Baquita para dar de presente para a esposa. E aí ela sai do Sudão, né, e como um diplomata, ele ficava entre a África e a Itália, então ela também ficava viajando com a família, entre a África e a Itália. Mas aí ela é revendida para um senhor italiano, para um outro senhor italiano, e aí ela fica permanentemente na Itália. Mas isso não quis dizer que acabaram as tribulações dela. Assim, ela realmente estava num ambiente cuja comunidade era, obviamente, mais civilizada, né, tinha consciência da maldade, para com os outros e tudo, mas o senhorio ainda tinha o costume do senhorio escravo. Né, então ela não deixou de sofrer, né, não foi... obviamente não com a mesma crueldade, mas com uma dose de crueldade. Escravidão tem uma dose de crueldade, não tem como você contornar isso, não tem como relativizar isso. E isso durou até os 20 anos, quando ela conhece, ficou dos 9 aos 20 anos, escrava, até um belo dia que ela conhece, que ela está diante de uma imagem de Cristo, numa igreja de um convento lá da região de Veneza, e ela se impressiona com a imagem de Cristo, e um padre explica para ela o que significa aquela imagem para as pessoas, para a humanidade. Então ela descobre que, como vou usar aqui as palavras do Bento XVI em uma encíclica de 2007, ela descobre que há um patrão que é bondoso com os seus servos, que ama incondicionalmente os seus servos. E aí, obviamente, ela é o primeiro ato de autonomia dela em mais de uma década. Quando o então senhor dela quis voltar para a África com a família, ela iria junto, porque ela é uma escrava, ela bateu o pé e falou, não, quero ficar aqui no convento. Eu vou me entregar. Foi o primeiro ato de autonomia dela em 10 anos de sofrimento, de escravidão e tudo.
Isso foi ali para 1889, mais ou menos, e logo em janeiro de 1890, ela é batizada, né? O padre dá o nome para ela de Josefina Bakhita, ele adota, né? Ele mantém o sobrenome, como sobrenome, né? O Bakhita, e ela por ser negra, aí não é questão racialista, por favor, queridos, não é uma questão racialista. Se um galego chegar na África, as pessoas vão ficar curiosas a respeito dele. Porque é uma coisa diferente numa localidade. É a mesma coisa. Ela era uma negra, numa sociedade do norte da Itália, todo mundo branco, é óbvio que ia causar curiosidade. E foi o que aconteceu. Só que ela tinha uma índole de extrema doçura no trato com as pessoas. Ela era extremamente doce no trato com as pessoas e ela ia conquistando quase que instantaneamente a simpatia das pessoas. Assim, obviamente tinha inveja e tal. E aí uma teoria minha é que muito do racialismo tem muito de inveja, tem muito de sentimentos ruins, mal disfarçados, que desembocam no racialismo. É uma outra conversa, qualquer dia a gente conversa sobre isso. Mas, assim, no geral, a comunidade abraçou, né, a Santa Bakhita, e ela também abraçou, é muito interessante que em todo esse processo, ela não perdeu, ela não demonstrava em nenhuma ocasião, assim, arrependimento de ter aquela alegria em atender, a servir aos outros, né? Ela já tinha um amor ao próximo dentro dela muito antes de professar a fé católica. Ela já tinha um amor ao próximo dentro dela, assim. E ela teve uma especial simpatia das crianças dos locais onde ela... Porque você sabe como é criança, né? Que nem todo mundo tem paciência para cuidar de criança. Assim, enfim, digamos que é um interregno autobiográfico, assim, era difícil ter paciência. E ela tinha, né? Ela não só tinha, assim, como ela realmente é um dom, assim, né? Tinha um dom de lidar com crianças. Então, ela foi adquirindo a simpatia das comunidades, especialmente das crianças, e sendo que muitos dos relatos da vida dela foram exatamente pelas crianças que ela, já adultos, obviamente, dessas pessoas que ela cuidou quando crianças, né? Assim, eram crianças difíceis, com traumas difíceis, assim, porque o orfanato, geralmente porque eram crianças órfãs, né, ou crianças que sofreram traumas terríveis, né, e ela sabia lidar com essas pessoas e emancipava essas crianças. Né, ela fazia a criança destravar do trauma, assim, e saber lidar com esse trauma, que é uma coisa dificílima. Né, e ela emancipou várias crianças, vários indivíduos, né? E do batismo, ela viveu até os 78 anos, e ela foi ficando tão popular que um convento canossiano é um convento, a Congregação das Freiras da Caridade de Santa Madalena de Canossa. Tem uma colinha aqui, assim, me perdoem os espectadores. Mas haviam vários conventos espalhados pela Itália. Ela ficou tão popular que ela começou a fazer viagens entre os conventos, entendeu? E passou a ficar conhecida em toda a Itália. E num segundo convento que ela morou, em Veneza, deram uma função a ela que ela tinha que atender ao público. Era digamos, o primeiro rosto a ser visto quando alguém procurava o convento. E como ela já tinha uma certa popularidade, quando as pessoas chegavam e viam que ela era que estava lá no convento, começou a ter afluência. As pessoas começaram a afluir. Ela ficou extremamente popular, muito, muito rápido, mesmo assim, organicamente. Não foi aquela coisa de quantidade, não. As pessoas realmente gostavam dela, assim, né? E isso durou até a morte dela, em 1948, ela viveu 78 anos. O convento dela foi um ponto de apoio hospitalar durante a Primeira Guerra, e isso ajudou a espalhar a popularidade dela pela Europa.
E logo depois disso começou a ter praticamente peregrinações com a santa em vida, digamos assim, com uma quase santa em vida. Assim, né? Todo mundo procurava por ela, e aí só que, obviamente, ela vai envelhecendo, tal, a saúde vai debilitando. Ela ficou ali numa cidadezinha ali da região de Veneza, né, até o fim da vida, e quando ela morre de pneumonia, mas não foi uma coisa rápida, ela ainda teve 10 anos de sofrimento com a doença dela, né, os últimos 10, 11 anos da vida dela foram com doenças, com problemas do pulmão, tal, numa época que não tinha antibiótico, não tinha nada disso, então não era uma coisa fácil de se lidar, não é? Mas a morte dela causou um impacto fulminante na Itália e principalmente no Sudão, porque assim, ela acabou germinando uma semente de catolicismo no Sudão. Né? Então, assim, hoje nós temos grandes comunidades no Sudão que são católicas e, infelizmente, sofrem a perseguição, né, do Islã, né? É uma perseguição cruel, não é só no Sudão, mas estamos falando do Sudão por causa da Santa Baquita. Ela sofre ela cria, né, a morte dela meio que brota uma semente de catolicismo no Sudão. Em 92 ela é beatificada, ela se torna beata. Em 93 o Papa João Paulo II, São João Paulo II, numa visita ao Sudão, e o Papa João Paulo II ele tinha uma grande habilidade. Ele conseguia falar de política sem tocar na palavra política em hora nenhuma. Ele fez isso no leste europeu, ele fez isso no Sudão também nessa visita. Ele não falou de política, mas o que ele converteu de pessoas nessa visita assim, foi uma coisa assim, foi fulminante. E a Santa Baquita entrou definitivamente na consciência coletiva do país, né, de toda a África, para ser mais preciso. Assim, ela ficou... Então o Sudão ganhou uma comunidade vigorosa, católica, vigorosa, uma adoração à Santa Baquita igualmente vigorosa, e ela é canonizada em 2000 através de um milagre de uma brasileira. Tem uma brasileira que morava ali no litoral, perto do litoral de São Paulo, uma cidadezinha chamada Iguape. Uma brasileira que também sofreu bastante na vida. Ela se casou, teve 4 filhos e o marido separou dela e passou todas as atribuições de criar 4 filhos sozinha. E ela tinha diabetes, cara. E desenvolveu uma gangrena numa das pernas, nas 2 pernas, sendo que na perna direita estava avançada, tão avançada a ponto de expor o osso do fermo, o fermo na coxa. E então, assim, ela estava nesse ponto e não deixou de trabalhar um dia, mesmo com essa perna desse jeito, para sustentar os filhos. Os filhos fizeram faculdade, fizeram tudo, assim. E essa mulher com essa perna gangrenada, e quando ela, sem dinheiro, obviamente, o Serviço Público de Saúde, dos anos, se não me engano, anos 80, 90, se não me engano, e todos os médicos, né, davam que não tinham o que fazer, davam ali paliativos, né, e um último médico já deu o diagnóstico de amputar, já deu né, amputaria a perna. Até que uma irmã da comunidade canossiana lá de Iguape, visitando as comunidades carentes do lugar, chegou na casa dela e convidou a senhora, deixa eu pegar o nome dela direitinho, o nome dessa senhora é Dona Eva da Costa. Assim, na época ela já estava com seus 60 anos, isso aqui é 91, 92. Já estava com 60 anos. Então você imagina uma mulher de 60 anos, com a perna gangrenada, trabalhando para dar uma educação para os filhos, né? Então você imagina o sofrimento, né? E aí ela começou a frequentar as novenas das quartas-feiras na capelinha da missão camossiana lá de Iguape. E um belo dia ela pegou um santinho
com a imagem de Santa Baquita e tinha a oração de Santa Baquita. E ela, na primeira, foi desinteressada, mas na segunda, sabe quando tem aquele lusco de humildade, assim, que ela realmente quer, é o que todos nós temos em algum ponto da nossa vida, nós realmente queremos alguma coisa, que só para intercessão dos santos e de Deus para conseguir. Pois é, ela teve esse lusco, assim, né, esse lume de humildade. Ela pediu, não sei se foi voluntário ou não, ela deixou a mão na coxa e o santinho esfregou nas gangrenas, né? No outro dia ela já estava em pé sem dor e 2 dias depois o ferimento estava fechado. O ferimento estava fechado e ela estava andando normalmente, os filhos estranharam e ela ficou com vergonha, assim, ficou assim, né? Não pode ser, né? E não falou nada, né? Ficou tipo uma semana, 10 dias, né? Sem falar nada com ninguém. A própria irmã, a coisa foi tão assim, que a própria irmã que sugeriu, encontrou com ela várias vezes, não observou que ela estava desenvolta, né? Não observou assim, e ela chegava, botava ela na cadeira, assim, não, vamos rezar aqui, não sei o quê. E eu não sei se ela falou, não, mas eu já estou bem. Enfim, Wagner, boa noite, Xadec. Assim, e bem-vindo a todos que estão entrando aqui. Enfim, aí ela. Até que um dia a irmã percebeu, né? Percebeu, e aí ela. Exato, ela contou. E ela estava de saia, né? Então ela foi num lugar reservado, levantou a saia e mostrou a perna com a pele fechada, a gangrena, né? Desapareceu, né? E aí pronto, aí foi o milagre de Santa Baquita. Ela falou que rezou para Santa Baquita, né? E que sem querer tocou a santa, a imagem da santa nas pernas, e no mesmo dia começou a fechar. Literalmente, não é exagero de católico não, gente, literalmente, ela mesma ficou admirada do feito. E então, assim, foi o milagre que fez ela ser canonizada, né? Foi uma brasileira, foi uma intercessão numa graça alcançada por uma brasileira, que foi, inclusive, ela foi na canonização no ano 2000, ela foi canonizada no ano 2000, ela foi convidada, ela estava lá na canonização. E a canonização foi outra semente na África para o catolicismo. O catolicismo cresce na África. Muito. Assim, exponencialmente. As pessoas não têm ideia. E é perseguido exatamente por isso. Assim, quando eu reflito muito sobre essa questão os padres não fazem nada quando encontram o mal numa comunidade, mas é porque a reação do mal, às vezes, é cruel. Às vezes, assim, quando um padre intercede, a reação ao mal é cruel e é contra inocentes. Assim. Então, não é fácil uma vida de um padre. Mesmo em paróquias tranquilas, não é fácil uma vida do padre. É difícil. E eu imagino que numa região como a África, que nós temos nossos desejos terrenos, né? E o padre faz essa mediação entre os nossos desejos e o que nós precisamos para alcançar o céu. Não deve ser uma mediação fácil, né? E na África, então, deve ser uma coisa assim, bastante trabalhosa, assim, né? Mas uma das sementes, assim, que foi uma semente muito bem plantada e muito forte, muito vigorosa, é exatamente a vida da Santa Baquita, né? Porque ela, mesmo com todas as atribulações, ela em nenhum momento, assim, não há registro, as freiras, todos os depoimentos, cara, não há registro de um dia de mau humor dela, assim, um dia que ela não tenha atendido as pessoas com alegria. Assim, entendeu? E mesmo os senhores, assim, dela e tudo, né? Então é uma biografia interessantíssima, assim. Quem tiver mais interesse ainda e quiser ver um filme, é um filme. Eu só encontrei dublado, infelizmente, mas se só colocar Santa Baquita, tá no Facebook, mas é fácil de achar, né, pessoal? Isso, o filme é fácil de achar.
Ele é longo, são 3 horas. Existe uma bibliografia até extensa, porque a biografia dela foi ela mesma que editou. Uma freira sugeriu a ela: você não quer registrar sua biografia? Não, mas eu não sei escrever, não sei ler. Não, você dita para mim que eu vou escrever. Então ela ditou a biografia dela, ela fez uma autobiografia ditada. E esse livro, deixa eu pegar o nome dele aqui direitinho, para os amigos não... São 2 livros, é o Diário de Santa Baquita, né? Que aqui no Brasil é Baquita da Escravidão à Liberdade, e tem um outro com um nome muito bacana, Josefina Baquita, O Coração nos Martelava no Peito, Diário de uma Escrava que se Tornou Santa. São as 2 principais livros a respeito. Só um aviso, eu vou deixar no YouTube, no nosso canal do YouTube, eu vou deixar um link, eu vou colocar no nosso site, no Oratório Virtual, todas as referências dessa conversa, o filme, os livros, as bulas papais, tudo. E aí nós colocaremos o link lá no YouTube, aí as pessoas vão poder ver todas as referências. É uma vida muito, muito interessante, vale demais as pessoas se interarem. Se não quiser ler o livro completo, pode ler o verbete da Wikipédia, ou então entrar em algum site de convento camorciano, que também vai ter várias referências assim, a ela. E também, deixa eu ver, e ela, infelizmente, a biografia dela já está sendo vítima do nosso tempo, né, em certa medida. Eu encontrei, nas pesquisas, um livro que é muito bom no aspecto biográfico, é muito bom. A Leila colocou um link também numa outra plataforma de vídeo. Lá. Agora, se não me engano, nessa plataforma é só a segunda parte. Não é o filme completo, é a segunda parte do... que é um filme de 2009, foi feito para televisão italiana. Foi a RAI fez um filme, a rede italiana de TV, ela fez um filme em 2 partes, em 2009, e aí colocaram só a segunda parte nessa plataforma que Leila acabou de colocar. Aqui assim. Mas não tira o entendimento da vida dela. Também pode ver só a segunda parte, mas assim, um parênteses triste é isso. Existe uma bibliografia já do século XXI a respeito dela, em que pese respeitar a biografia, né, no sentido assim, de acurácia, tal, né, tudo acurado, os fatos estão lá, mas a interpretação está sob o viés da política social, né? Então, assim, alguns biógrafos da nossa época colocam aquela questão racialista de forma superficial, porque é aquilo, né? Só vem aquela parte assim, uma parte não fez nada, mas é aquela coisa superficial, resumidamente, ficou uma coisa superficial e rancorosa, né? E rancorosa. Ou seja, achar algum culpado e não perdoar, né, pessoal? Uhum. Achar algum culpado e não perdoar, é sempre assim. Exatamente. E geralmente o culpado é o branco, né? Quer dizer, ela já havia sido escravizada aos 9 anos pelos locais. Quer dizer, então, assim, não é uma questão de branco ou preto, é uma questão do fato escravidão ter acontecido. Né? E os analistas modernos analisam assim, na questão racial e na questão de imigração, que também é um assunto que está muito em voga hoje, assim, né? E o que falam de imigração é simplesmente aceitar sem contrapartida o imigrante, né? Porque a gente sabe que nas sociedades existem várias leis não escritas, e uma delas é que a gente tem que dar valor à sociedade, tem que oferecer algo de valor à sociedade. É uma lei não escrita, mas é inescapável. Se você não oferece algo de valor a uma sociedade, não espere respeito dessa sociedade. É uma inescapável, minha gente. Não é, não tem meu pé me dói.
Se você não oferece um valor para a sociedade, não espere respeito da sociedade. Simples assim. Simples assim. E eles, né, os analistas esquecem disso, assim. E a Santa Baquita ofereceu algo inestimável para todo o país. Ela começou na localidade ali, uma cidadezinha da região de Veneza, mas aquilo foi tão forte que irradiou pela Itália inteira, numa época sem internet, sem televisão, entendeu? Só na palavra, na força da palavra. Na verdade, né? A força da verdade é uma coisa inescapável, né? Com Já certeza. falei demais, agora é contigo. Uma coisa muito, muito impressionante que ela já tinha, como você falou, no coração dela, a questão toda a postura em relação à realidade. Para ela, apesar de todo o sofrimento, uma postura já de amor ao próximo, encontrando o cristianismo, aí realmente a alma dela encontrou uma religião que se conforma realmente inteiramente com a realidade, né? E ela diz que lá numa determinada altura, ela diz, eu coloquei aqui, né? Ela diz, perdoando todos aqueles que fizeram mal a ela. E assim, minha gente, as costas da mulher tinham uma cicatriz que só de olhar você se assusta. É um negócio horroroso, sofreu demais. Então ela diz, se encontrasse aqueles negreiros aqui os mercadores de escravos, né? Que me sequestraram, e mesmo aqueles que me torturaram, eu me colocaria de joelhos para beijar as suas mãos. Porque se tudo isso não tivesse acontecido, eu não seria agora cristã e religiosa. Veja que é a questão toda do perdão. Eu queria falar um pouco da questão do perdão, pessoal, usando aqui as palavras do professor Olavo de Carvalho, porque ele tem uma aula que entre os alunos ficou conhecida como a aula do perdão, né? Que é a aula 38 do COF. Ele vai dar uma explicação profundamente filosófica e metafísica. Mas eu vou evitar essa parte quase toda e vou entrar numa questão que ele falar um pouquinho só para chegar até a questão do perdão. E o professor Olavo, antes, ele fala o seguinte, que todo o universo, na verdade, recebe, a própria fundação do universo é por causa do perdão. Aí você toma um susto mas como assim? Aí ele vai explicar filosoficamente, eu vou tentar fazer um resumo o máximo e de forma mais pedagógica possível. Ele fala que são leis da física que ele chama que são chamadas de entropia. Entropia é a chamada equalização, ou seja, o equilíbrio, né? Aquilo que, digamos assim, se um lado desequilibra, a entropia faz com que as coisas fiquem equalizadas, né? E ele fala que isto está aplicado no universo porque o universo se desgasta. E assim também nossa vida, né? Nossa vida, como a gente já passou dos 40, né? Então todas as possibilidades, muitas possibilidades já foram ou realizamos ou não realizamos, mas passou, né? Então essa realização não é mais possível. Isso no plano físico, dentro do tempo. Como o catolicismo tem a relação entre tempo e eternidade, então assim, mas dentro da eternidade, essa possibilidade é renovada o tempo inteiro, né? E aí o professor Olavo diz o seguinte, eu vou ler um trecho aqui da aula, ele fala, quando você vai à igreja se confessar e comungar, os seus pecados são perdoados, não é isso? E a igreja diz que eles são perdoados sem prejuízo das penalidades terrestres. Que ele quer dizer o seguinte, por exemplo, se você cometer um homicídio, arrepender-se e confessá-lo, então estará livre de pagar por ele na eternidade. Mas o pagará neste plano. A igreja não limpa, você cometeu alguma besteira, você vai ter que ir para a cadeia e ficar lá o tempo necessário dentro das leis terrestres, né? Mas nesse plano. Então diz o professor Olavo, as possibilidades que se esgotaram neste plano espaço-temporal, onde nós estamos vivos, né, são preservadas intactas no plano da eternidade, que é o que a igreja chama de perdão, né? Na verdade, isto não passa de uma tradução das leis da possibilidade universal para o plano da existência humana. Aí ele diz, perdão vem do latim perdonare, ou seja, completar o dom. Né? Então, veja, toda a natureza física, a flor nasce, passa um dia, morre, se desgasta, e ela é renovada como se fosse o próprio perdão de Deus. Deus sustenta a realidade. É assim com a gente também, né? Apesar de todas o nosso corpo vai envelhecendo e vamos caminhando para a morte,
Mas na confissão, você é perdoado, você renova seu espírito inteiro. E Deus realmente perdoa tudo, né? Basta que você confesse com o coração contrito, claro, né? Se for de brincadeira, senão, Deus não se brinca com Deus. Com se Deus não brinca mesmo. Né? Senão, o que está em jogo é sua alma. Então, ele diz isso, né? Ou seja, perdão vem do latim perdonar e completar o dom. Isso quer dizer que, ao nascer, você recebe certo dom que vai sendo desgastado no curso da vida. Ou seja, as possibilidades recebidas vão se estreitando. E é assim mesmo. Eu, por exemplo, queria ser um grande jogador de futebol. Aos 47 anos não dá mais, né? É um exemplo idiota, mas vocês entenderam. Sim. Né? Mas, com o arrependimento, né? Aqui está falando da confissão católica, vem a possibilidade de ser preservado na escala da eternidade aquilo que foi perdido na escala espaço-temporal. Então, assim, o perdão renova realmente a alma. E o que Santa Baquita faz, veja, para a gente conseguir perdoar uma palavra ruim que nós ouvimos, é duro, e perdoar alguém que te massacrou, mas massacrou mesmo. É só por anos a fio. Exato, não foi um dia, dois, foram anos a fio, décadas. E o que acontece? E isso só é possível com a intervenção do Espírito Santo. Se for por deixar em nossas mãos, a coisa degringola, né? Nós, como diz o Adriano Ferreira Leite, ele fala uma coisa muito interessante, que a gente começa a amadurecer quando a gente percebe o quanto a gente é mal, né? Mas mal na escala do Cristo, para não dar depressão, não ficar tristinho e tudo mais, né? Que aí já é um egoísmo, orgulho e tudo mais. Mas na escala do Cristo, a gente tem até dificuldade de aceitar fatos bondosos, uma bondade sem ônus, digamos assim. Quando você pensa no Cristo, pensa em Deus, né? E veja, a vida não é um merecimento nosso, nascemos. E em algum momento a gente tem que se perguntar, qual o meu merecimento nisso? Nenhum. Não temos nenhum mérito, foi dada a coisa. É um presente, é um dom mesmo. E é um dom que você erra, tropeça, mesmo no último momento de sua vida, você pode realmente ainda receber o perdão. Só com a morte é que o quadro se fecha inteiro. Aí você fixou na eternidade. Aí babau, né? Então a coisa tem que ser o quê? Um recuo mesmo. Até o último momento o Cristo está chamando. Ele está te perdoando. E a gente tem muita dificuldade em aceitar a bondade pura e simples, né? Até quando um amigo ou uma pessoa nos faz uma coisa boa. Por que você está fazendo isso, né? A gente tende a prestar mais atenção no mal. Porque aí tem, né? E nós estamos falando na perspectiva católica, tem o traço da queda, né? Porque uma coisa do caminho mesmo de limpeza, é por isso que os mestres espirituais do catolicismo dizem que os 5 primeiros anos você vai se limpando, né? Se você faz, eu me converti, agora eu quero caminhar dentro. Aí eles dão mais ou menos uns 5 anos para você deixar de fazer coisa errada. Você deixa de fazer, né? Eu falava muito mal dos outros, aí parou de falar. Eu tinha muito orgulho, eu era muito egoísmo, continua, mas vai diminuindo. Então, inicialmente você começa, como diria São Padre Pio, né? É possível evitar o purgatório purgando aqui mesmo, aceitando tudo que acontece com você. E aceitando tudo no sentido razoável, né? Não é uma pessoa que entra em sua casa, quer matar sua mãe, seus irmãos, você não vai aceitar isso, você vai voar na garganta do filho. Claro, né? Mas, digamos assim, muita coisa, e a Santa Baquita fez isso, muita coisa chega à sua vida para você se santificar, né? Eu fico pensando sempre nisso, e começar do beabá mesmo, né? Do primeiro passo, em vez de começar, a gente, em vez de ficar falando, não, eu quero ser um mártir católico do cristianismo primitivo, né? Não, começa assim, passe uma semana sem falar mal de ninguém, né? Sim. Quem puder fazer o jejum, faça o jejum na sexta-feira. Um jejum inicialmente mais leve, depois mais rigoroso. É o passo a passo, né? Aceitar, por exemplo, não reclamar, olha que coisa, né? Eu sempre repito isso, e quem me acompanha deve já estar de saco cheio, mas, enfim, eu estou ficando velho, pode ficar repetindo as coisas. São palavras evangélicas, né? Não cai uma folha de uma árvore se não for a permissão divina, não é isso? Então, assim, quando faz calor, quando faz frio, quando chove, quando faz vento, é permissão divina. Já pensou a gente não reclamar e aceitar isso, né?
Aceitar simplesmente o calor, está muito quente, meu Deus, está muito frio, você aceita, né? Então, assim, não dá para pular lá para o Marte católico se você não fez o beabá antes, né? A natureza, gente, Sim, não dá salto, não tem como, né? Tem que ser o sim, passo isso a aí. passo e a E, o, aceitação do perdão. e nem o espírito, né? As coisas do espírito igualmente não dão saltos, Não, né? não tem como. Assim, gente. Mas é um O, caminho que o, vale muito a pena, né? Que assim, é bom ser traçado esse caminho, assim, é, mesmo com a gente vai se escandalizar com nós mesmos no caminho, mas enfim, a gente com o tempo a gente vai meio que sabendo que somos realmente fracos, assim, né? Fracos e Vamos, temos a maldade em nós, mas é, temos a redenção ali na frente, né? exatamente, né? Exatamente. E aos poucos também, né? Às vezes você está tendo vida, como se diz, né? Vida no espírito, né? Não vida espiritual, mas vida no espírito. Tentar uma conformação com Cristo é, é muito difícil, né? Sabe disso, todo mundo sabe. Você pega a Sim, vida de um santo, né? O Padre Gilson até volta e meia fala, o pessoal pensa, no santo só pensa no bem bom do santo, né? Quando o santo já está lá, tranquilo, né? sim, Não tem, primeiro que não tem tranquilidade, né? Mas, por exemplo, você vai pegar a vida dos santos, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, né, que é a doutora da igreja e era uma gênia de tudo quanto é lado, né, santa, gênia e tudo. Ela passou a vida inteira, por exemplo, dormindo, usando como travesseiro um pedaço de madeira. Então, assim, isso aí ninguém vê no santo. É todo dia você dormir como travesseiro com uma madeira, e não é num colchão bacana, tranquilo, como a gente dorme, né? Ou seja, aos pouquinhos, né? Comer uma coisa que você não gosta, porque é o passo a passo inicial, né? Tem sim, coisa que a gente tem sim, até sim. versão física, eu tenho uma versão física a alguns elementos, né? Alimentos. Aham, E aí você, não, agora eu vou comer um pedacinho aqui como penitência, né? Como penitência. aham, É complicado, é duro, eu sei. E é para todos nós, né? Para todos nós, né? Somos muito falhos, sim, né? sim, Somos sim. incompletos, né? Não, sem dúvida. E você vê que a vida dela, se nós olharmos a, a nossa quadra, muito seguramente se ela entraria numa ONG e ficaria enchendo o saco da humanidade, assim, com rancor, né, com questões racialistas, né, supostas questões racialistas, e por aí vai, contra o eurocentrismo, contra o colonialismo e tudo mais, assim, né? E por uma grande sorte da humanidade, ela estava isolada numa cidadezinha ali da região de Veneto, que ainda não se falava o italiano, ainda era o dialeto ali veneziano, então nem ainda tinha uma proteção da língua, do idioma, que só era falado ali. Então a humanidade teve essa grande sorte dessa vida ser construída, é, é, como eu falei numa reflexão num dos terços, acho que há 2 semanas. A nossa vida é como barro que é moldado pelo oleiro, né? Assim, até entrar no forno, você pode desfazer e refazer e tudo mais. E agora, aí a reflexão diz, e vai muito em direção ao que você acabou de dizer. Depois que você entra no forno, é uma forma definitiva, que é o caso da nossa morte. Confesse-se antes de morrer, arrependa-se, né, procura a remissão aos seus pecados, porque depois que você morre, você não tem mais como fazer isso. Aí, babau. Né? Aí, Exatamente. e a gente não sabe a hora da morte, então podemos morrer a qualquer momento, né? Exatamente. Claro que você está com 49, eu estou com 47, ainda possibilidades abertas, né? Muita coisa já foi Segundo o vivida. IBGE, sim, né? Vamos ver se segundo lá o nosso Pai amado do céu eles Então, estão ali assim, tá sincronizado o negócio, assim, né? Vamos ver. então mas você vê que qualquer momento você pode morrer e é por isso, por Exatamente. exemplo, eu praticamente
não vou dizer todos os dias, mas quase todos os dias. Eu falo em um dia, quando eu falo em um dia, eu não falo no outro. Eu faço a ladainha de Todos os Santos. Aí é uma ladainha imensa, na verdade, é bem grande. E num momento lá ele diz que nos livrai no Senhor da morte brusca, né? Porque você já pensou, falando em relação à morte de Santa Baquita, né? Está no site do Vaticano. Do Vaticano. Ela diz, né? Ela morre já, ele tem esses 10 anos de sofrimento, né? Veja que a vida dela não foi nada fácil, é uma vida muito difícil. E os 10 anos dessa doença que o Persson falou aí, né? Pneumonia, dificuldade de respirar, dores horríveis, né? Então você veja que ela diz o seguinte, vou ler no site do Vaticano, né? Chegou a velhice, chegou a doença longa e dolorosa, mas a irmã Baquita continuou a oferecer o seu testemunho de fé, de bondade e de esperança cristã. A quem a visitava e lhe perguntava como se sentia, respondia sorridente. Ela chamava Deus de patrão, né? Então assim, como o patrão quer. Então, ou seja, aceitando a vontade de Deus inteira. E aí, mas ela diz, a última prova, né, no site do Vaticano, lendo aqui. Na agonia, reviveu os terríveis anos de sua escravidão e várias vezes suplicava à enfermeira que a assistia. Solte-me as correntes, pesam muito. Ela estava de muita dor e delírio já, né? Mas nas últimas palavras foram, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Ou seja, Nossa Senhora aparece para ela e a conduz, né? E é o que nós pedimos na Salve Rainha, né? É isso que a gente pede na Salve Rainha. Porque na hora da morte ali, tem vários depoimentos, para quem não acredita, eu até indico. A Alex está lendo, né? Leila está lendo, minha esposa está lendo, já leu, está relendo, eu leio também, já assisti o curso, que é um livro do professor Olavo e também um curso, né? Se você não conseguir o curso, pega o livro, que é mais baratinho, e o livro é fantástico, é esse curso que como é que é? A consciência de imortalidade, a consciência de imortalidade. E nesse lá, né, como o professor Olavo sempre fez, ele vai colocar exemplos físicos e científicos, né, para o pessoal que não acredita muito na coisa. Ele vai botar várias experiências no mundo inteiro recolhidas num livro, e outros livros também chama de consciência, de experiência de quase morte. A pessoa realmente, o corpo para, a medicina, os médicos dizem, morreu, desenganam completamente, e aí só que a pessoa começa a perceber que ali não é só o corpo, tem algo mais. E tem muitas experiências, lugares que a pessoa, não é a questão só material, eles conseguem mesmo, esse livro é fantástico nesse sentido, muda a perspectiva toda da sua vida, e você vai perceber o seguinte, que em alguns momentos, há depoimentos que tem anjos que chegam no momento, quando você tem experiência de quase morte. Mas tem depoimento também de demônios. O demônio chega na hora, assim, você, infelizmente, meu filho, você vai para o inferno, entendeu? Então aí, é por isso que se pede que Nossa Senhora nos receba na hora da passagem, da morte, né? Você vai morrer, né? Porque o Paulo está dizendo, obrigado pela indicação, é um livro, Paulo, fantástico. A consciência de quase morte é fininho, mas é aquele livro que você lê meditando e aplicar a sua vida, mudar a sua postura diante da realidade. É impressionante mesmo. Então é por isso que o Santa Baquita, quando diz no seu último suspiro, né? Nossa Senhora, ela foi recebida por Nossa Senhora, né? Sim, sim. Ela, para você ver como ela era querida em toda a Itália, chamavam ela de... Oh, meu Deus do céu, deixa eu pegar minha cola aqui. A Irmã Chocolate? Não. Não, é a Santa Morena. Madre Morena, Madre Morità, no dialeto veneto. Madre Morità, que é mãe moreninha. Assim, né? Só que essa foi, obviamente, uma alcunha carinhosa, né? Não teve a ironia dos caçadores de escravos, né? Dos negreiros. E para você ver como a vida é cheia de ironias, né? A ironia dos rapazes lá, dos negreiros, o nome se tornaria o nome universal, né? da santa, né? É o nome porque ela é conhecida. Interessante, né? Então, que é o que ela faz na própria vida e no próprio nome, né? Ela pega, ela transfigura, quer dizer, o Cristo, o Espírito Santo transfigura a sua própria vida e faz isso também no nome, né? Que coisa fantástica. Exato,
exato. E é aquele. Eu reflito muito sobre essa frase, que é você diminuir para fora para crescer para dentro. Não é? Então, assim, você aceita as humilhações do mundo. Obviamente, eu vou fazer uma citação ao Papa João Paulo II daqui a pouco sobre isso, mas assim, você aceita para que seu espírito se fortaleça. Aí talvez lá na frente, provavelmente, uma semente muito mais forte é plantada a partir desses episódios, né, que foi o caso da Santa Baquita. Né? E por ocasião da canonização dela, tem aqui um trecho, né, de um depoimento do Papa, numa declaração do Papa São João Paulo II. Então vamos lá, abre aspas. Santa Josefina Baquita. Em Santa Josefina Baquita encontramos uma luminosa advogada da emancipação autêntica. A história da sua vida não inspira a aceitação passiva, mas a firme determinação para realizar uma obra eficaz a fim de libertar jovens e mulheres da opressão e da violência e restituir-lhes a liberdade no exercício total dos seus direitos. E é bem por aí, né? Ver que foram 20 anos de provações, talvez, vamos lá, assim, 15, né? Assim, entre a primeira escravização e os senhorios, mais 60 anos, né, de espalhar aí a palavra de Cristo e servir aos outros com amor e alegria, né, ao ponto de ser, é como se fosse uma comparação meio boba, mas quando a gente está na Europa e fala sobre Pelé, todo mundo abre as portas para você, assim, você nunca viu Pelé na vida, mas você fala do Pelé e o estrangeiro abre a porta. Algo semelhante acontece com a Santa Baquita em alguns lugares da Itália e no Sudão. Você cita a Santa Baquita e as portas se abrem, assim, né? Porque ela virou um sinônimo de amor genuíno, né? Um amor genuíno ao próximo, a alegria de servir ao próximo. É uma biografia muito, muito, muito inspiradora, assim, muito inspiradora. E é interessante, assim, como a igreja, né? Você tem todo tipo de santo, né? Todo tipo de santo. Você falando de Santa Baquita, que teve essa vida terrível, né? Usada como objeto escravo e tudo mais, torturada, e sem grande conhecimento digamos assim, de arte, de alta cultura. Você tem também um que eu cito sempre, e tem o filme também, no São José de Cupertino, né, que também era italiano, 1600 e alguma coisa e tal. O São José de Cupertino, a história é impressionante, porque ele mesmo falava, eu sou burro, eu não consigo entender as coisas e tal. Ele mesmo falava e não conseguia realmente, mas ele tinha outros conhecimentos, né? Ele tinha vários outros dons e a completa humildade. E você tem também, quase na mesma época, não na mesma época, mas um pouco ali mais à frente, também na Itália, você tem um santo que é de uma erudição assombrosa, que é o Santo Afonso de Ligório, né? Então você tem todos os tipos, em todos os lugares do mundo e todas as cores, mas uma coisa é única, eles se conformam com o modelo que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sim, sim. O Espírito Santo sopra lá onde a gente menos espera e da forma que a gente menos espera, né? Um dado da biografia da Baquita que eu não contei, que quando ela se livra da escravidão na Itália, não foi uma coisa simples, assim, vou ficar aqui e beleza, assim. Teve um processo jurídico. O senhor reclamou a propriedade, né? O senhor dela, né? No caso, reclamou a propriedade. Ficou uma situação esdrúxula, né? Que ela teve que se defender e tal. E um padre, né? Fez a defesa. Não é bem a defesa, né? Aliás, defendeu a dignidade dela, né? Teve que explicar o óbvio, que ali não era uma propriedade, era uma pessoa, né? Assim, dotada de sua dignidade, né? Enfim. E ainda assim houve discussão, não foi uma coisa assim.
Se melhorou para a Baquita foi que pelo menos teve uma discussão a respeito, né? Tinha pessoas a favor e contra, né? Que então, assim, com todos os males, você ainda tem a oportunidade de explicar o bem e demonstrar o bem, né? Você poderia até não ter ganho o processo naquela hora, mas as pessoas que viram aquela exposição do padre seriam tocadas de alguma forma e lá na frente as coisas mudariam, tal. Nem tudo caminha como a gente gosta, né? Gostaria que... Nem tudo não, absolutamente nada caminha como a gente gostaria. Nada caminha no nosso tempo, nem nada, assim, né? E então, assim, ela teve um processo que causou muita comoção na Itália, que também ajudou na popularidade dela. E no filme, a situação que retrata o senhor é um senhor que perdeu a mulher no nascimento da filha, da filha única, e ele se torna uma pessoa rancorosa, né? E o rancor dirige a vida espiritual dessa pessoa, desse senhor, né? Enfim, eles colocam um processo a partir dessa situação, né? Então, assim, não foi assim uma coisa, né? Ela teve autonomia de querer ficar, tal, mas o senhor reclamou a propriedade, né? Mas dessa vez não teve aquela coisa de raptar e levar, né? Então ela pôde ficar diante de um juiz, de uma banca de julgamento, e expôs as suas, né, o seu pensamento, tal, e o padre sustentou a defesa da dignidade dela e ela acabou sendo liberta, né? Mas, assim, a única diferença é que teve a civilização da discussão, né? Assim, décadas mais cedo, nem isso teria, assim. Para você ver como os costumes, você vê muitos costumes que temos hoje, eu não tenho nenhuma dúvida que serão máculas lá na frente. Não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Não falarei aqui porque eu não quero que o YouTube corte o nosso vídeo. Vai derrubar, se falar derruba. Então não falarei. Mas assim, muitos, não se enganem. Muita coisa que parece civilizada para nós hoje não é, e será motivo de mácula lá na frente. Né, que provavelmente terá seus desafios também para as pessoas sãs. Né? Toda época tem os desafios, assim, né? Sempre tem um problema, sempre. Sim, toda época. Só te cortando rapidinho, professor. No Heródotos, né, que é considerado o pai da história na Grécia Antiga, logo nas primeiras páginas, Heródotos está conversando com um determinado... Ele está reproduzindo um determinado diálogo, e um determinado rei pergunta que ele queria, eu quero a certeza de tudo. Ele falou, rei, o homem é crise. Ele diz isso, o homem é crise. Isso é 500 anos antes de Cristo. Então você imagina, é sempre assim, sempre problema, né? Agora, com a encarnação do verbo, né, é nesse momento que aí sim, né, como os católicos deveriam acreditar nisso, porque é uma realidade, há uma mudança no eixo histórico, no próprio eixo ontológico da realidade, né? Eu fui falar de uma mudança geral. Palavras de poetas, viu? Então há uma mudança geral no eixo da realidade, né? Com a encarnação do verbo, e é o primeiro momento na história humana que se tem notícia do perdão. É o primeiro momento da misericórdia. Sim. Né? E você vê que logo nos primeiros anos, Jesus nem andava direito, já havia perseguições aos inocentes, né? João Batista já era toda hora incomodado por alguém de Roma. Assim, não esperaram nem ele morrer para perseguir os discípulos. Assim, então, o catolicismo é isso, é perseguição. Se não é uma perseguição pelo governo, é pelos seus amigos anteriores, pelos familiares que não entendem. É isso. Né? Ou então, é você mesmo, ou é a gente mesmo, né? A gente fica fazendo... gente mesmo. Ou é um negreiro ali que vai lá e te vicia. É isso. Em catolicismo, sinto informar aos espectadores,
Mas, por incrível que pareça, dá uma liberdade que você não faz ideia. Assim, depois que e eu acho que isso deve ter ajudado muito a Santa Baquita, porque as coisas do mundo, sejam elas sentimentos ou matéria, tem um poder de escravizar a gente que a gente só percebe quando já está escravizado, quando já está enredado na teia da escravidão daquele problema, né? Sei lá, enfim. E a palavra, o Evangelho, dá uma liberdade. Depois, João F. Luciano, olá, um abraço aos patrícios. Portugal. Portugália. E a palavra de Cristo dá uma liberdade que, assim, é só experimentando para saber. Assim. É uma coisa que eu não consigo explicar ainda. Mas você consegue sentir assim, que alguma coisa muda assim, quando você descobre a palavra. Você é o mesmo, você se olha no espelho, é a mesma pessoa, você vai fazer as mesmas coisas todos os dias. Mas em alguma hora você percebe que tem alguma coisa diferente Muda e tudo. você não sabe exatamente o que é, assim, né? E é a palavra de Cristo agindo na gente, assim, né? E eu imagino que quando a Santa Baquita tomou consciência do crucificado e do significado daquela morte, né, para a humanidade, ela deve ter sido aquela tijolo que faltava derrubar no muro do rancor, assim, de eventuais rancores, assim, né? Ela teve a vida de amor pleno, de alegria plena, né? Assim, é impressionante a biografia dela, assim, após a conversão, fica uma coisa assim impressionante. Os relatos são muito bacanas, assim, você não vê uma irmã, um habitante da localidade falar qualquer coisa assim desabonadora dela, assim, nem que é teimosa, nada disso, assim, nada. É só e muita gente foi emancipado através da obra dela, assim, muita gente seria marginalizada, porque assim, órfãos, por exemplo, são naturalmente marginalizados. Então, Assim, lá, não sei se é uma cruel, enfim, as coisas do mundo são instáveis, como já disse vários doutores da igreja. Né? Então, assim, você imagina você tirar de uma criança a perspectiva da marginalidade e emancipar a criança através da palavra de Cristo. Assim, isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Assim, e pela força que a palavra de Cristo tem, é uma semente tão bem plantada que, ainda que você converta uma pessoa, lá na frente 10, de repente, descobrem essa palavra e vai 10, 20, 50 e por aí vai. Né? Por isso que os governantes, os milionários, bilionários, os poderosos, primeira coisa que eles perseguem assim que conseguem o poder, o catolicismo. Porque o catolicismo é eminentemente, para o nosso mundo, ele é emancipador. Ele emancipa o fiel na hora. Você abraçou o catolicismo, você já começa a se emancipar, você já começa a se livrar de amarras de poder, amarras de riqueza e tudo mais, assim, né? E é uma coisa que pouquíssima gente tolera, né? Porque o poderoso quer ter controle, né? Seja ele um senhor de escravo, seja ele um governador, seja ele ele quer ter controle, né? Ele quer... E aí você imagina alguém falar assim, não, você é livre. Né? Segue a minha palavra que você é livre. Pronto. E é mesmo. E é mesmo. Eu atesto e dou fé. Assim, eu vejo isso todos os dias. E é impressionante. Os depoimentos de conversão vão sempre nesse sentido, né? Porque há várias conversões ao longo de uma vida, né? Você vai se convertendo aos poucos, né? Pode ter uma primeira grande conversão e outras, como o Padre Gil sempre nos esclarece, né? E assim, e é sempre libertador, porque você começa a mudar a direção da sua atenção, né? O professor Olavo tem uma frase que eu repito sempre, que é uma coisa fantástica, que é: a atenção é a substância da vida humana.
E assim, onde você direciona a sua atenção, né? Ali você aprofunda e você direciona a sua vida para ali. Né? Exatamente. Muitas vezes, a grande maioria faz o quê? Para a matéria, né? E a matéria, ao mesmo tempo que ela é muito visível, ela é fugaz, ela se esfarela Uhum. rapidamente, né? E aí, Sim, quando você descobre o Cristo, ou melhor, ou quando o Cristo te descobre, né? O Cristo nos resgata, você fala assim, não, os bens são celestiais, os bens são outros, né? sim, Você sim, vai para sim. lá e assim, um minuto de comunhão com o Cristo, eu diria menos, um segundo de comunhão com Cristo, não tem preço que pague, né? Sim, E exato, eu tô exato. falando num determinado patamar, porque assim, o que se ganha, na verdade, é a própria salvação, né? Sim, Por... sim. Uma coisa a se destacar da biografia da Santa Baquita, que provavelmente discutiremos nessa série de lives temáticas, uma reclamação, digamos assim, uma espécie de reclamação recorrente da discussão superficial do nosso tempo. Ah, por que, que o padre não intercedeu? Lá, como a gente conversou um pouco mais cedo nessa mesma conversa, toda as reações à palavra de Cristo nunca são moderadas. Nunca são moderadas. Não há exceção. Todas as reações à palavra de Cristo muito facilmente chegam às raias da crueldade pura e simplesmente, assim, da maldade pura e simplesmente. E o período escravocrata não foi diferente. E assim, se num país, vamos pegar o Brasil, que foi colonizado por Portugal, que foi talvez uma das colonizações mais humanas que existiu na face da Terra, e não discuto isso. Você, espectador, pode discordar à vontade, aí não ligo para sua discordância. Foi a colonização eminentemente emancipadora. A colonização ibérica das Américas foi emancipadora. Teve caráter emancipador. Então, assim, ainda há uma civilização por trás da nossa escravidão, da escravidão aqui nas Américas. Ainda há aquela discussão na metrópole se aquilo está certo, se está errado, tal. Na África, nem isso. Na África, nem isso. Assim, os ingleses só estavam ali pelo comércio, pura e simplesmente, faziam lá a extração das riquezas do lugar e trocavam, e pronto, estava nem se importando se tinha o que tinha dentro do país. Então você imagina, não é? Ela era um prato cheio para o rancor. Assim, Era. né? E Era um ela não prato faz cheio. isso. E ela em nenhum momento faz isso, né? E Em nenhum momento. é algo que devemos aprender, né? A gente, por muito menos, a gente Ah, carrega uma vida inteira. Né? É como tem um poema, assim, uma palavra fortuita, né? Um e gesto impensado. Você carrega aí, a gente carrega isso pela vida inteira, assim. Então, assim, menos, minha gente. Né? Vamos. Peterson, Acalme-se. você falou que eu estou procurando aqui, não achei, só para anunciar. No próximo domingo é o que mesmo? A nossa equipe está trabalhando nessa pauta. Não, mas nós tínhamos anotado, a gente anota tudo, gente. Você Tínhamos um organiza e tal. músico. Anotamos, mas esquecemos aonde anotamos. Então, assim, não é. Infelizmente, somos assim. As minhas anotações estão no meu escritório lá em Conquista. Mas é um músico baiano, carioca, parece. Ah, José, sim, sim, sim. O José, meu Deus, esqueci o nome do músico. É um dos grandes músicos que o Brasil tem e está hoje completamente desconhecido. É o José Nunes. Vixe, eu esqueci o nome. Mas a gente vai fazer a divulgação direitinho e provavelmente vai ter outras personalidades também, né, do período, assim, que valem a pena ser relembradas, assim, né, Achei. José e Maurício Nunes Garcia. pronto. É um músico que nasce em 1767 e morre em 1830. É um dos gênios da música sacra brasileira.
no meio não está esquecido, mas fora do meio musical, mas do erudito não é muito conhecido. Mas se não for ele, é algo nessa temática aí. Nessa temática, isso. Né? Porque qual o intuito da série? De novo, sempre lembrando, nós não queremos esgotar os assuntos não se esgotam. Né? Mas a gente coloca nosso tijolinho nessa construção, assim, né? Então, quando lá na frente alguém chegar aqui, temos a nossa discussão, a nossa perspectiva, né? E de repente, se for, espero que seja de grande proveito para o espectador, não é? Assim, e obviamente a nossa perspectiva é através do Evangelho, né? Nós somos guiados pela palavra de Cristo. E essa série não seria diferente. Né? Então, nunca faltará em nenhum momento o Evangelho nessa série. Né? Então, domingo que vem é esse músico e outras personalidades, provavelmente. Achei a anotação. Achei. No terceiro domingo... diga. Desculpa, fala, Pérez, pode ficar à vontade, desculpa. No terceiro domingo, o nosso amigo Felipe Borba ou Barbosa, eu sempre esqueço. Me perdoe, Felipe. Felipe Borba, ele com os amigos jovens vão falar sobre as novas formas de escravidão. Assim, recomendo vivamente, coloquem na agenda, está muito bacana o papo, ele está preparando um material muito bacana. E terminaremos essa série com uma família que, se não existisse, talvez a escravidão teria uma outra pegada, teria uma outra conotação, e seria talvez mais demorado do que foi na história. Falaremos no penúltimo domingo do Dom Pedro II e no último domingo da filha dele, a princesa Isabel. Então é uma série que está muito bonita, está muito bacana. A série, como vocês veem, a nossa equipe trabalhou na pauta com denodo, como diriam os antigos. E, bom, acho que finalizamos, não é? Finalizamos. Assim, antes, para o padre não dar uma bronca na gente, você está no oratório virtual, orando por você e com você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Predicate super tecta. Pregai o Evangelho nos telhados. Essa é uma passagem que você acha em Mateus 10, 27, se não me falha a memória. 27. Aliás, os 4 evangelhos são muito bonitos, cada um tem a sua beleza. Né? E esse de São Mateus, vai lá que você encontra essa frasezinha, essa passagem. E então, amigos, finalizamos o primeiro programa da série especial do Conversas de Domingo, com o tema Abolição da Escravatura. Espero que seja de grande proveito para vocês. Esse vídeo estará amanhã. A nossa equipe vai colocar amanhã no canal no YouTube, com o link para todas as referências dadas. Né? As referências vão ter o filme, vão ter livros, bibliografia, vão ter bulas papais, as bulas que citam a Santa Baquita. Aliás, as bulas já são documentos muito, muito bonitos. Assim, é sempre bom você consultar. E tem bula para todos os temas da humanidade. Não tem nada que a Santa Madre Igreja Católica não tenha prescutado e analisado assim, por séculos. Não é uma análise de anos, não é uma análise de séculos. E estão aí os doutores da igreja para nos alicerçar. E espero que essa conversa tenha sido de grande proveito para vocês, como foi para a gente. Foi uma grande alegria estar aqui, né, com todos vocês. Não é? E voltaremos no próximo domingo, sempre às 17h50. Próximo domingo, acho que será o meu amigo João, com o nosso amigo Carlos Cáriga, que já está aqui convocado em público. Lá. Está devidamente convocado. Eu não estarei aqui, mas estarei assistindo com certeza. Certinho? Certíssimo, mais uma vez. Muito obrigado por tudo, gente que está acompanhando.
né? Eu agradeço também, agradeço a audiência, os elogios, alguns elogios aqui. E assim, espero que tenha sido de grande proveito para vocês, como foi uma grande alegria para a gente. Então Até é isso domingo aí. que vem. Até domingo que vem. Tchau, queridos. Até mais. Tchau, gente. Uma boa semana a todos.